A todos os que me estão a escutar e a ver. Ahm, Vamos iniciar mais um webinar do ciclo dos webinars que o ISEC Lisboa promove na perspectiva de que a proteção civil deve ser para todos. Esta semana dedicada à população em geral. Hoje, sob o título Os Primeiros Minutos Contam, fazer até chegar ajuda exterior, obviamente. Temos connosco outra vez o Engenheiro Paulo Rezende, que vai intervir pela última vez neste ciclo de webinars. Lembro que para a semana os webinars são mais de âmbito técnico e profissional, mas também estão abertos a toda a gente. Podem consultar no site do ISEC Lisboa. Só alertar para quem quiser fazer perguntas depois, mais à frente, o favor de as escreverem aqui no chat ou no, no question and answer, para que eu depois, no final da apresentação do engenheiro Paulo Rezende, possa colocar essas questões. O engenheiro Paulo Rezende é profissional da Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Trabalha no Comando Subregional do Médio Tejo, é também formador especializado da Escola Nacional de Bombeiros, é engenheiro de proteção civil e, portanto, vamos ficar hoje mais uma vez com a sua exposição. Obrigado a todos pela vossa presença, espero que gostem e, e vamos, Paulo, siga. Muito obrigado, Engenheiro Paulo Gil Martins. Desde já, obrigado a todos pela presença. Vamos então iniciar este webinar. Os primeiros minutos contam o que fazer até chegar à ajuda, à chegada de ajuda. E começo logo pelo número para pedir a ajuda, não é? Em caso de emergência, ligar sempre 112. Qualquer que seja o tipo de emergência, deve sempre ligar 112. O número europeu de emergência 112 foi criado em 1991, e desde 2008 passou a ser o único número de emergência a ser utilizado por qualquer número de telefone fixo, que é móvel, em todos os países da União Europeia. A chamada 112, ao contrário do que pensa que vai passar para logo ao INEM e ao CODU, não. Ela vai cair numa central especializada, que é guarnecida por elementos da Guarda Nacional Republicana e da PSP, e só daí é que ela vai ser devidamente encaminhada para, consoante a situação, para o INEM, Bombeiros, Proteção Civil, PSP, GNR, Autoridade Marítima, entre outras. Depois da chamada encaminhada, e falando do tema que mais vulgar e que pode necessitar de mais de ajuda, que é a emergência médica propriamente dita. Então, o que é um sistema integrado de emergência médica? É o conjunto de ações coordenadas de âmbito extra-hospitalar, hospitalar e inter-hospitalar, que resultam da intervenção de vários componentes, de modo a possibilitar uma atuação rápida e eficaz com a economia de meios em situações de emergência médica. Estamos a falar, o que nos interessa aqui na nossa parte vai ser o extra-hospitalar, ok? É aquelas ações que nós poderemos fazer e que mais pessoas e agentes de proteção civil irão fazer, até quando chegam ao local, ahm, que nos vão ajudar depois no processo todo do sistema. A coordenação deste sistema é efetuada pelo INEM. Qual é o objetivo principal? Garantir a todos os sinistrados ou vítimas de doença súbita ou acidente a correta prestação dos devidos cuidados de saúde. Quais são estas fases? Pertencem a este sistema? Atenção. Primeiro é preciso, nós temos a percepção que existe alguma situação. A pessoa sentiu-se mal, caiu, estava ao nosso lado, estava a ver televisão, tombou para o lado no sofá, qualquer que seja a situação, portanto, é necessário detectar. A gente detecta que há ali uma situação de emergência. A seguir, efetuamos o alerta. O alerta para quem? 112, ok? Vamos dar o respectivo alerta, dar a informação, e mais à frente iremos ver o que é que deve ser dada neste alerta.
e efetuamos o nosso pré-socorro. Ok? Aquelas pequenas ações que todos nós devemos saber fazer, podemos fazer, até à chegada, na quarta fase, das equipas de socorro. Ok? Seguidamente, é efetuado o transporte para uma unidade de saúde adequada e indicada depois pelo INEM e pelo CODU. E por último, o tratamento a nível hospitalar ou intra-hospitalar e inter-hospitalar, caso haja a transferência de uma unidade hospitalar para outra. Relativamente, então, ao CODU e ao INEM, eles têm vários que nos interessam. E o fundamental, realmente, eh, é o Centro de Informação Antivenenos, ok? Para além do Centro de Orientação dos Doentes Urgentes, que todos nós ligamos, tanto que o 112 passa a chamada para eles, efetivamente, temos ainda o Centro de Informação Antivenenos, o CIAV, ok? O 250 é o número atual, embora eles antigamente tinham outro número, o 808, 250, 149, que ainda provavelmente ainda aparecerá em algumas embalagens e na divulgação de flyers que possam ser mais antigos. Atualmente eles têm este número, é gratuito, qualquer pessoa pode ligar e não precisam decorar, porque vocês em casa, em todo lado, têm este número espalhado e vocês nem o sabem. Qualquer embalagem, qualquer pasta de dentes, álcool, acetona, as lexíveis, os produtos de limpeza têm obrigatoriamente no rótulo este número. Temos ainda o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, ok? Basicamente constituído por psicólogos para uma intervenção caso seja necessário. Transporte de recém-nascidos de alto risco e pediatria, que só transportam recém-nascidos entre unidades hospitalares. O Centro de Orientação de Doentes Urgentes MAR tem a ver com as doenças que possam acontecer, situações de emergência no, em navios que se encontram à costa. O Serviço de Helicópteros de Emergência que faz o transporte entre unidades hospitalares, mas também se desloca a situações graves de acidentes ou para qualquer emergência que seja necessário. Ele vai mesmo a esse local para efetuar o transporte. E por último, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que praticamente todos já ligaram para eles e que vão ser atendidos. Aliás, na comunicação social tem vindo a falar isto recentemente. Ahm, e por isso é, é do ponto de contacto que nos vão dar as indicações e aquele pré-socorro, atenção, eles dão-nos só as indicações do que deve ser feito para além da ativação dos respectivos meios para a situação. Falando então e do tema dos conteúdos principais a nível do webinar, suporte básico de vida, ok? Todos deviam saber fazer, desde crianças logo no início do primeiro ciclo, deve ser incrementado esta situação nas escolas e é fundamental que toda a população saiba fazer. Não, não é preciso fazer totalmente corretamente, é mais vale fazer alguma coisa do que não fazer nada. E tudo começa com a cadeia de sobrevivência. Ok? Todo o processo é o reconhecimento, o primeiro elo é o reconhecimento precoce e o pedido de ajuda ao 112. O segundo elo é a reanimação, o início o mais cedo possível das manobras de suporte básico de vida. O terceiro elo, a desfibrilação. Cada vez mais temos desfibriladores automáticos externos implementados a nível nacional, locais públicos, escolas, cada vez estão mais a aderir à utilização. Os shoppings, os centros comerciais, todos praticamente já têm. E por último, a estabilização com os cuidados pós-reanimação de suporte avançado de vida, em que sim, foi uma VMER, foi um médico que foi até ao local e efetivamente presta cuidados que a nós, como socorristas básicos, entre aspas, não conseguiríamos fazer. E o primeiro passo para isto é garantir as condições de segurança. Sempre. Nós já temos uma vítima, nós não queremos mais vítimas, ok? Portanto, temos que garantir as condições de segurança no local, para o reanimador e para a vítima. Ou seja, a regra fundamental é o reanimador não se pode expor assim nem a terceiros a riscos maiores que os da vítima, ok? E depois, cada vez mais com as doenças que por aí agora proliferam e têm-se vindo a constatar, as medidas universais de proteção foram implementadas durante a Covid, foi um hábito que ficou e tem sido bom sucesso na sua utilização.
Próximo passo, avaliar o estado de consciência da nossa vítima. Tocar, abanar os ombros, perguntar: sente-se bem? Está-me a ouvir? Se a vítima responde, a gente procura eventuais lesões, ok? Avaliamos e voltamos a reavaliar se for necessário. Caso seja necessário, lá está a pedir ajuda. Próximo passo, permeabilização da via aérea. Colocar a palma da mão na testa da vítima, dois dedos da outra mão na boca, na parte do queixo, maxilar e inferior e efetuar a extensão da cabeça em simultâneo. Claro que só poderemos fazer, e estamos a partir do princípio de doença súbita, caso a gente desconfie que seja uma situação de trauma, não deve ser efetuado. Porque a parte da cervical, poderemos provocar lesões a nível da cervical e a pessoa pode eventualmente ficar paraplégica ou tetraparaplégica se a gente causar lesões a nível da cervical. Para ver se... E a seguir, pesquisar respiração, ok? Ver, ouvir e sentir, é o chamado voz. 10 segundos, ok? Nunca devemos confundir a respiração agónica com a respiração normal. Esta respiração agónica parece é tal e qual como se tirasse um peixinho dentro de água e é o que eles começam a fazer, portanto não conseguem respirar fora de água. Portanto, esta respiração ocorre depois do coração parar em cerca de 40% das paragens cardiorrespiratórias. É uma respiração ineficaz e bastante ruidosa. Portanto, devemos sempre reconhecê-la como um sinal prévio de paragem cardiorrespiratória. Se ela respira normalmente, ok. O que é que a gente faz? Colocar em posição lateral de segurança. Ok? Evita o quê? Esta posição é bastante útil. A vítima consegue respirar. Caso haja o vómito por parte da vítima, não vai obstruir a via aérea, não vai engolir o vómito. Está aqui um pequeno filme do INEM que eu vou-vos mostrar a fazer a demonstração da PLS, que é uma manobra bastante simples. A posição lateral de segurança é utilizada para vítimas que estão inconscientes, mas respiram de forma eficaz. Assim, torna-se possível que mantenham essa respiração mesmo em caso de vômito. Vamos então treinar. Procura objetos que possam magoar a vítima, retira óculos e verifica os bolsos. Coloque o braço da vítima mais próximo de si a 90 graus, fazendo um ângulo reto. Junte a sua mão com a da vítima, entrelaçando os dedos e mantenha-a junto à face para onde vai rodar. Com a outra mão no joelho que está mais longe de si, eleve a perna, fletindo-a. Roda a vítima para o seu lado. Para garantir a posição estável, ajuste a perna que rodou, fazendo o ângulo de 90 graus. Agora, com uma mão na testa e dois dedos no queixo, faça a extensão da cabeça, garantindo a passagem do ar. Termine a posição, confirmando se a vítima continua a respirar sem ruído. Portanto, manobra bastante simples que deve ser efetuada vítimas que estejam inconscientes e que estejam a respirar normalmente. Se ela não respira, ok. O que é que a gente tem a fazer? Logo, ligar 112 e pedir a ajuda diferenciada. Vamos informar que estou com uma pessoa que não respira, fornecer a localização exata, atenção, e locais, pontos de referência é fundamental. Responder a todas as perguntas que forem colocadas por parte dos técnicos que estejam do outro lado e desligar apenas quando a pessoa disser que pode mesmo desligar. Seguidamente, e após desligarmos a chamada, vamos o quê? Efetuar as compressões torácicas. Base da mão no centro do tórax, outra mão em cima, entrelaçar os dedos e com os braços esticados comprimir o tórax a uma frequência de cerca de 100 compressões por minuto, ok? Até ao máximo de 120. A profundidade deve ser de 5 centímetros, ao máximo de 6. A compressão e a descompressão têm que ser iguais. Ou seja, tudo o que eu comprimir, carregar no tórax da vítima tem que aliviar, certo? A relação, peço desculpa, das compressões
Com as insuflações, é de 30 para 2. E eu peço desculpa porque saltou aqui, não sei porquê, mas não está a aparecer o slide das insuflações. A seguir deve-se efetuar duas insuflações, é fácil. Preferencialmente com uma boca, com uma máscara de bolso. Hum, Essas duas insuflações, caso seja possível, portanto, o boca a boca deixou de existir por causa das doenças, só seja um familiar nosso que a gente tenha confiança e efetivamente pode ser feita as insuflações. Uh, É fácil, nariz, e é efetuadas as insuflações pela boca. A gente vai parar estas manobras assim que a vítima mostrar sinais de vida, ok? Mexeu um braço, abriu os olhos, começou a tossir, mexeu a perna, qualquer sinal de vida, a gente vai interromper então estas manobras. Chega a ajuda diferenciada, ok? A gente ligou 112, temos lá os bombeiros, temos lá os médicos da VMER que chegou, qualquer ajuda da Cruz Vermelha, seja o que for, chegou, mas a gente não para logo. Peço perdão. Atenção, o pessoal tem muito, todas as pessoas têm mania, entre aspas, de estou a ouvir as sirenes, eu estou aqui em casa, estou a fazer as compressões, ouvi as sirenes, já estão, e parou. Não. Eles vão chegar ao pé de nós, vão nos interrogar, há quanto tempo estamos ali, se houve algum sinal, não houve, estão a preparar todo o equipamento deles, afeto a eles, e aí sim, quando eles nos disserem, ok, podem parar, a partir de agora tomamos nós conta da situação. E a outra situação é antes. Aqui está a exaustão do reanimador. Eu costumo sempre dizer, não é exaustão, é antes da exaustão do reanimador. Porque ao começar um ciclo de compressões, 30 compressões com as duas insuflações, caso a gente tenha maneira de a fazer, se não fazemos só as compressões, a gente, dois ciclos ou três, estamos cansados. Portanto, não se deve confundir cansaço com exaustão, porque a gente ainda aguenta até a exaustão, após estarmos cansados, muito tempo. Vamos ver na prática como é que funciona então o suporte básico de vida, que é uma manobra simples, deve ser sempre efetuada e pode mesmo salvar vidas. Bem-vindos ao INEM. Vamos aprender a fazer suporte básico de vida. Primeiro, vê como é simples. Agora, explicamos passo a passo. Comece por garantir condições de segurança, anulando quaisquer riscos que condicionem a segurança de todos. Depois, aproxime-se da vítima, ajoelhe-se e tente perceber se está consciente, chamando por ela e tocando suavemente nos ombros. Está-me a ouvir? Sente-se bem? Agora, precisa saber se respira. Para isso, comece por expor o tórax e incline ligeiramente a cabeça para trás, colocando dois dedos no queixo e uma mão na testa. Agora, aproxime a sua cara da face da vítima, olhe para o tórax e tente perceber durante 10 segundos se o tórax se expande e se ouve e sente o ar na sua face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caso a vítima não respire normalmente, ligue de imediato 112 e diga que está perante uma emergência médica para que a chamada seja transferida para o INEM. Depois, indique o local onde se encontra, se possível com pontos de referência, e diga que está perante uma vítima que não respira. Responda a todas as perguntas que lhe forem colocadas e desligue apenas quando indicado.
Bom dia. Eu tenho aqui um senhor que não respira. Obrigado. Emergência médica, bom dia. Operadora Sónia, em que posso ajudar? Bom dia. Eu estou em Sacavém, nos jardins mesmo, junto ao Rio Tejo. Estou único ao único quiosque que existe. Eu tenho aqui um senhor de aproximadamente 60 anos, ele não respira. O senhor sabe fazer suporte básico de vida? Sei sim. Ótimo, vai então iniciar o suporte básico de vida, que já estamos a enviar ajuda. Não vai parar até que ele chegue. Pode desligar. Ok. Depois, inicie rapidamente as compressões. Não se esqueçam que para serem eficazes, a vítima deve estar deitada de costas sobre uma superfície rígida e que as suas mãos devem ser colocadas no centro do peito. Depois, mantenham os seus braços esticados perpendiculares à vítima e deprima o tórax 5 a 6 cm a um ritmo de 100 a 120 por minuto. Pois só ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Após cada 30 compressões, efetua 2 insuflações. Garanta a permeabilidade da via aérea, tapa o nariz, estende os seus lábios à volta da boca da vítima e expire, garantindo a eficácia da ventilação. Depois, mantenha este ciclo de 30 compressões e 2 insuflações até a vítima respirar normalmente, chegar a ajuda diferenciada ou ficar exausto. Não te esqueças, a emergência médica começa em ti. Colabora com o INEM. Juntos, podemos salvar vidas. Portanto, como viram ali, as recomendações, apesar dele ter feito efetivamente as insuflações boca a boca, a recomendação é o uso de máscara cada vez mais. O filme também já é antigo. O INEM, como entidade, qualquer curso que se tire primeiros socorros, é a única entidade que credencia todas as empresas que existem, que dão cursos formadores nesta área, ok? Tem que ser efetivamente credenciados pelo INEM. O que é que pode acontecer também, e é frequente acontecer em casa? Almoços, família, entre outros, restaurantes, obstrução da via aérea por um corpo estranho, ok? Estamos a falar o que na área do socorrismo se chama por OVA. A obstrução pode ser ligeira, a vítima está sufocada, ainda existe a passagem de ar, a vítima consegue falar, a pessoa, tosse é eficaz, a respiração ainda é eficaz. Depois temos a obstrução grave, não existe já a passagem de ar, não consegue falar, tosse ineficaz, respiração ruidosa e pode ficar inconsciente. Como é que isto é feito? O que é que se deve ser feito? Basicamente, garantir a segurança, ponto assente. Se a tosse é eficaz, portanto, estamos perante uma obstrução ligeira, vamos encorajar a tossir. Ok? Basicamente, não é preciso dar as pancadinhas nas costas, como é habitual e vejo frequentemente fazerem. A pessoa está a tossir, ok, vamos encorajar. Falarem num tom alto com a vítima porque ela tussa com força. Até resolver a situação da obstrução ou até não conseguir mais tossir, ok? Então passamos por uma obstrução grave em que a tosse é ineficaz. E aí sim, vamos efetuar 5 pancadas nas costas, a nível da cintura escapular, entre omoplatas, seguida de 5 compressões abdominais. Até resolver a obstrução ou até a vítima ficar inconsciente. Estas compressões abdominais, temos a exceção, como tudo há exceções, não podem ser feitas em bebés até 1 ano de idade, grávidas e em pessoas obesas. Então, o que é que eu faço caso não consiga fazer? Tenho uma destas pessoas. Vamos substituir as compressões abdominais por compressões ao nível do tórax, ok? Na zona do externo e vamos então comprimir o tórax. Portanto, pancadas mantêm-se nas costas. A pessoa é um bebê, é uma grávida ou é uma pessoa bastante obesa, então vamos fazer compressões no zona do tórax. Se ficar inconsciente, ligar 112 e vamos iniciar o quê? O que já vimos atrás. Vamos começar suporte básico de vida. Iniciar as manobras, suporte básico de vida, 30 compressões, 2 insuflações. Qual é a exceção aqui? Se a gente estiver a fazer insuflações, e dado que a vítima
entrou em paragem por causa de uma obstrução da via aérea, deixou de conseguir respirar por causa de um objeto ou um pedaço de comida, verificar a boca antes de insuflar, ok? A ver se aquele objeto já se encontra ali, portanto, para que não estejamos a colocá-lo no interior da traqueia ou do novamente. Portanto, basicamente o algoritmo da desobstrução da via aérea, 5 pancadas na zona das costas, entre as omoplatas e depois as compressões abdominais. Vamos ver isto na prática, em filme. Quem nunca se engasgou? Uma simples peça de fruta pode ser a causa de um momento aflitivo. Cada segundo conta e a sua ajuda é fundamental. Se alguém se engasgar, incentive-o a tossir até não conseguir mais. Aplique até 5 pancadas vigorosas nas costas. Se não forem eficazes, alterne com 5 compressões abdominais, abraçando a vítima com as mãos acima do umbigo. Repita as manobras até resolver a situação. Portanto, o suporte básico de vida permite, e estas manobras, ganhar tempo, mantendo a oxigenação e a circulação até à chegada da ajuda diferenciada, os profissionais de saúde. É fundamental que todos saibam como e quando pedir ajuda e iniciar o mais rapidamente possível as manobras de suporte básico de vida. Ao nível das outras medidas, e que também acontece, isto é as situações que poderá acontecer e que leva, está aqui nos dados estatísticos, que leva aos incêndios nas habitações, não ligar vários aparelhos elétricos à mesma tomada, para quê? Evitar o sobreaquecimento. Desligar ferros de engomar sempre que interrompa ou termine o trabalho. Muitas vezes a pessoa está a passar a roupa, tocou o telefone, foi atender o telefone e o ferro ficou de cima da roupa, vai aquecer, vai queimar a roupa, vai desencadear um incêndio e lá temos uma situação. Afastar aquecedores de cortinados e de móveis, ok? Não colocar a roupa a secar por cima de aquecedores. Se a acomodação for de fumo na parte do incêndio numa habitação, este deve ser abandonado. A pessoa deve caminhar na posição mais baixa possível, usando um lenço, preferencialmente por causa da via aérea e para evitar a inalação do fumo quente, molhado na boca e respirar lentamente. Não se esqueçam que o ar quente tem a tendência a subir, portanto, nós, caso tenhamos que evacuar uma habitação que esteja em chamas, devemos sempre fazê-lo o mais baixo possível. Iremos ver na prática estas medidas. Eu queria, mas o vídeo, pelos vistos, não está, mas eu vou mandá-lo depois para o engenheiro Paulo, não sei porquê, não está a arrancar. Ele está aqui, está. Basicamente era estava a indicação de o que fazer, fechar as portas para conter o fogo naquela situação, naquele compartimento da habitação, desligar os interruptores, a iluminação do gás, ah, e evacuar. Caso o prédio tenha alarme de incêndios, a botoneira, carregar nessa botoneira para avisar os restantes ocupantes, e efetuar então a evacuação até à porta da saída e ligar 112 e fazer o pedido de ajuda. Portanto, basicamente, eu sei que o pânico acontece numa situação qualquer que seja de emergência, há sempre, mas o ideal é sempre pensar simples, não complicar. Já sabe,
pedir ajuda, não entrar em pânico e efetuar as medidas o mais simples possíveis. Obrigado pela atenção e estou disponível para as questões que queiram colocar, que eu depois irei enviar o vídeo, efetivamente, e corrigir o outro slide que não estava a aparecer, não sei por que questão. Muito bem, obrigado, Paulo, pela apresentação. Uma, uma área em que todos devíamos ser mestres, porque tem a ver com a vida das pessoas. Ah, é uma área importante e uma matéria muito importante, porque em situações de emergência ou de emergências mais complexas, as pessoas que sobrevivem são as primeiras a auxiliar os outros, quer os familiares, quer os vizinhos. E, portanto, era bom que nós tivéssemos estas noções, praticássemos estas ações, e tivéssemos à vontade nestas questões do- da emergência médica e do socorro e dos primeiros socorros. Eu ainda não tenho aqui nenhuma pergunta. Não sei se haverá perguntas para fazer ou não. Vamos esperar mais um bocadinho para ver se elas aparecem escritas ou no chat ou no questions and answers. Um, dizer também que acabamos hoje a série de webinars para a população em geral, embora todos os webinars sejam, obviamente, para quem quiser assistir. É por isso que nós os fazemos. Um, já fizemos 2 para as escolas, este é o segundo esta semana para a população em geral. Espero que tenham gostado, que tenha sido do vosso interesse. Nós voltaremos novamente para o próximo ano com o mesmo ciclo de webinars sobre outros temas, provavelmente. Provavelmente não, de certeza. Se nos quiserem fazer chegar também por mail algumas sugestões de temas que gostassem de ser tratados nestes webinários, estão à vontade para o fazer. Eu vou-vos enviar o meu e-mail aqui do ISEC Lisboa e, portanto, estão à vontade ah, para propor temas que gostavam de ver discutidos e conversados nestes webinars, e nós assim faremos de certeza absoluta. Eu não tenho perguntas, portanto, provavelmente não haverá perguntas nesta altura. Temos aqui. Nós enviamos os comprovativos da participação aos participantes, obviamente. Enviamos quer o certificado de participação, quer o PowerPoint que foi apresentado. Portanto, na mesma altura que enviamos os certificados, enviamos também o PowerPoint para vocês ficarem com ele e darem uma olhadela sempre que quiserem. Portanto, esta uma primeira pergunta já está respondida. Se houver mais, está na hora de a fazer, senão nós daqui a um minuto ou dois fecharemos o webinar. Agradecemos desde já a vossa presença, o vosso interesse, e esperando que este fim de semana não seja muito, muito doloroso, entre aspas, para quem não possa ir à praia e tenha que estar a trabalhar. Mas Não protejam, esquecer, protejam. era isso que eu ia dizer, não se esqueçam das medidas de proteção. Vamos ter calor forte, da ordem dos 40 graus, 42 graus aqui para a área metropolitana de Lisboa, o que é muito, tendo em consideração aquilo que é o normal, e portanto a hidratação é importante, não andar ao sol nos períodos de maior calor. Ahm, Estando na praia, não esquecer de usar um bonezinho por causa das insolações, comidas leves,
comidas leves, roupa fresca, não fazer exercício físico, de preferência nas horas de maior calor. Ah, ah, Estava a ler aqui algumas questões que me estão a colocar. E beber muitos líquidos, acima de tudo, e não esquecer dos vossos animais de companhia, não esquecer dos vossos filhos mais pequenos. Atenção ao estacionamento dos carros, nem que seja só por um minuto, com crianças dentro dos carros ou animais dentro dos carros. As situações podem se complicar e sem necessidade nenhuma. Portanto, não deixem ficar nem os vossos animais de companhia, nem os vossos filhos dentro dos carros ao sol, nem ao sol nem à sombra, é não deixar mesmo sozinhos, enquanto vão ali no instantinho. E, portanto, é melhor é pensarem nestas situações todas e terem algum cuidado, nomeadamente na hidratação e também nas pessoas mais vulneráveis, que também normalmente precisam de ajuda, nomeadamente em relação à medicação, e, portanto, terem atenção a essas questões todas. Os comprovativos da participação serão enviados não no final do ciclo de seminários, mas após os seminários. É uma questão de esperarem 2 ou 3 dias. Isto é feito pelo nosso Gabinete de Comunicação e Imagem, tem sempre muito trabalho, portanto, enviará. Normalmente não demora mais que uma semana, mas podem ser mais rápidos. De qualquer maneira, não tenham problema que os comprovativos vão-vos chegar. E, portanto, mais uma vez, cuidado com este fim de semana e provavelmente também aos, eh, aos restos dos dias da próxima semana. E espero encontrá-los novamente para a semana num dos nossos 2 últimos webinars. Ah, e se não houver mais questões a colocar, ah, não há possibilidade de abrirem para mais pessoas. Ah, eu já mandei o meu mail pelo chat. Não sei se vocês estão com acesso ao chat, se não. Não sei se o Eduardo pode dizer alguma coisa sobre isto. As gravações do webinar, o chat está desativado. Então, eu vou enviar a resposta por aqui. Vou pôr aqui o meu mail. Vamos ver se chega a todos. Espero que chegue a todos. Espero que chegue a todos. As gravações do webinar podem ser encontradas no canal do ISEC Lisboa no YouTube. Portanto, tem lá essas gravações e muito outras gravações. Julgo que já terão recebido o meu e-mail. Pelo menos o Helder Teixeira já recebeu. Se houver alguém que não tenha recebido, é só dizer que nós resolvemos o assunto imediatamente. Não tem problema nenhum. Recebido. Eduardo está aqui a escrever. A Madalena Cabeleira também já diz que recebeu, portanto não há problema. Eduardo está a escrever ainda uma resposta para esclarecer o Fábio Prenda Cardoso sobre as gravações dos webinars. Espero que não me tenha enganado muito e já está respondida diretamente por ele. Muito bem, se não tiverem mais, espero que tenham um bom fim de semana em segurança. E até para a semana, se Deus quiser.
não se esqueçam, em segurança. A segurança é sempre prioritária em relação a tudo. Obrigado, bom fim de semana, Obrigado. fiquem bem.